Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Você também que está em casa nos assistindo através dessa live, que seja também cumprimentado com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, unidos e reunidos, Pai, no sua proposta esta noite de te adorar, te exaltar o teu santo e poderoso nome. Paizinho santo, Paizinho querido, nessa oportunidade também eu quero te apresentar já o teu filho, o pastor Ademir Júnior, sua família. Deus, toma teu servo nas tuas mãos, abençoa, Senhor. Pai querido, Pai santo, seja com o teu filho nesta caminhada, ajudando, fortalecendo, dando graça a teu servo, Pai. E que nessa noite, Pai, teu filho vai ministrar a tua palavra, seja com ele, ajuda, dando sabedoria do alto. Fala conosco, Pai, nesta noite. É o que nós pedimos, Pai, já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmão Alain. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desde já a gente vai louvar o hino de número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Hino de número 151.
hino de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Hino de número 545, bem conhecido. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar.
na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Pastor. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos mais uma noite reunidos na presença do Senhor nosso Deus, na sua casa, hoje com a presença de alguns irmãos aqui conosco, nesse novo decreto, agora com 10% da nossa capacidade. Então, quero aqui agradecer a Deus por este culto e agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nessa noite estão juntamente comigo aqui e com a equipe técnica, cultuando, adorando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Deixa eu dar só mais um aviso aqui aos irmãos, que de acordo com esse novo decreto, aos finais de semana, nós só poderemos fazer o culto online. Então os irmãos podem participar conosco nesse espaço de 10% durante a semana, mas nos finais de semana somente no culto online. Amém? Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, por favor, na carta de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, capítulo de número 3, verso 12 até o verso 16. Eu quero pedir a todos os irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto, ok? Amém? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, capítulo de número 3, verso 12, diz assim: a epígrafe fala a soberana vocação. Verso 12: não que eu tenha recebido isto ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo,
para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu queria meditar nessa noite com os irmãos, à luz desse texto, sobre o seguinte tema: uma vida com propósito, ou vivendo com um propósito diante de Deus, ou vivendo num propósito com Deus. Tomando como base os dias que nós estamos atravessando, dias difíceis, dias de expectativa, onde a incerteza ela bate na nossa porta todos os dias, e parece que para muitos a vida já tem perdido o sentido. Há muitos que já perderam a capacidade de sonhar, de projetar, ou de criar perspectiva, de projetar o futuro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que estão aqui conosco e os que me assistem em casa. Eu preciso entender que hoje eu sou o resultado das escolhas que eu fiz ontem. E amanhã eu serei o resultado das escolhas que eu estou fazendo hoje. E olhando para a igreja de Filipenses, olhando para esse livro escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, como nós podemos tirar daqui lições para projetar, lições para pensar no futuro, ou lições de uma vida com um propósito com Deus. É interessante porque quando Paulo escreve essa carta, para os irmãos que são pesquisadores, já perceberam isso, esta carta ela está classificada como a carta da prisão. Porque Paulo não escreveu esta carta quando ele estava ali num porto da Grécia, ou de frente a um palácio. Não, Paulo estava na prisão. Paulo estava preso numa prisão insalubre, numa prisão totalmente subhumana. E mesmo diante dessa situação, dessa condição que Paulo se encontrava, limitado pelas circunstâncias, limitado pela prisão, limitado pelas condições que ele havia sido submetido, mesmo assim ele escreve esta carta com uma riqueza, com uma propriedade grande de quem está vivendo uma vida de intensidade com Deus. Principalmente hoje, em que a sociedade do século 21 é uma sociedade que está pautada no vitimismo. Todos nós achamos que somos vítimas de alguma coisa. Então nós vivemos numa sociedade pautada no vitimismo e temos motivo para reclamar, motivos para criticar, motivos para desistir, e sempre eu sou assim porque eu fui vítima da sociedade. Ou seja, nós estamos pautados no vitimismo, mas o Paulo que escreve esta carta, ele está preso. Paulo que escreve esta carta, ele está cercado de situações conflitantes. E mesmo assim ele nos convida a nos alegrar no Senhor. Mesmo assim ele nos convida a olhar para Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Paulo vai escrever esta carta, e esta carta foi escrita para uma igreja que foi fruto de uma prisão. Esta igreja de Filipe, quando você vai para Atos capítulo de número 16, você vê que Paulo está na cidade de Filipe, e lá ele expulsa o demônio de uma jovem, e por conta disso ele é torturado.
Ele é preso, ele é chicoteado, e mesmo assim ele se submete a essa prisão, e aí durante a sua estadia na prisão, ele louva, ele adora a Deus, e aí o carcereiro se converte, e esta igreja nasce ali, provavelmente na casa do carcereiro, e esta carta que nasce fruto de uma tortura, de uma prisão, é uma igreja onde irá apoiar o ministério de Paulo, e agora Paulo está declarando a sua vida a Deus e mostrando o propósito a que veio. E ele começa essa carta quando ele destaca logo no primeiro capítulo a supremacia de Cristo, a importância de Cristo. Ele vai falar acerca da relação, da convivência, vai nos estimular ao amor fraternal. Ele vai mostrar que há ameaças de falsos mestres, mas ele nos ajuda em Deus a encontrarmos o discernimento para vencer esses desafios. E quando nós olhamos para esta carta, nos vem a seguinte pergunta: o que fazer para ter uma vida de propósito ou com propósito na presença de Deus? O que fazer para termos uma vida intensa com Deus, no mundo pandêmico, onde muitos mesmo que ainda, graças a Deus, ainda não passaram por essa experiência dolorosa da enfermidade do Covid, mas estão sendo afetados pela ansiedade, pela angústia, pelo medo e uma série de prisões que cercam a sua área emocional. Como ter uma vida intensa com Deus? Como ter uma vida intensa na presença de Deus? A primeira coisa que eu diria para você nessa noite, à luz desse texto que Paulo nos ensina, eu diria que eu e você precisamos viver com propósito. Eu e você precisamos ter uma vida de propósito. E você pode perguntar para mim e dizer assim: pastor, o que seria isso? Eu diria que é essa vontade intensa de alcançar, é isso que Paulo está dizendo. Eu não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. É essa vontade de querer conquistar, é essa vontade de querer estar vivo, de estar intenso, de estar ainda em combate, de estar persistindo, de não desistir, que ora, que busca, que não se entrega, que não encosta ali a chuteira, que não amarra a chuteira. E é interessante, amados irmãos, que Paulo está escrevendo, obviamente ele talvez já tenha vivido a experiência da igreja da Macedônia, que a Macedônia, mesmo eles sendo pobres, e Paulo está arrecadando dinheiro para a igreja da Judéia, que estava passando por uma provação terrível. E Paulo diz: eu não vou mandar um pedido para a igreja da Macedônia, porque eles já são pobres e eles não poderão ajudar. Mas ele diz que esta igreja, com muito rogo, disse: não nos deixe fora, porque mesmo tendo pouco, nós iremos repartir. Sabe por quê? Porque nós temos um propósito, nós queremos que há um Deus que supre, há um Deus que multiplica. E a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, irmãos, é no versículo de número 12. Por favor, dá uma olhada aí, por gentileza. No versículo de número 12. Quando você lê o versículo de número 12, Paulo, ele demonstra aqui para nós uma certa insatisfação. Mas não é uma insatisfação do ponto de vista da crítica, da murmuração. Mas é uma insatisfação de alguém que ainda não está satisfeito, que ainda precisa realizar mais, que ainda precisa fazer algo. Ele diz assim: não que eu já tenha recebido isto, ou já tenho obtido a perfeição, mas eu prossigo ainda para o alvo. A ideia de Paulo aqui é a ideia de Oséias: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há muitas pessoas que já se conformaram, que leram a Bíblia ano passado, mas deixa eu dizer uma coisa: você precisa ler mais, porque quanto mais você lê, mais você aprende. Há muitas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e nunca mais falaram em mistério com Deus, e agora se conformou. Mas a mensagem de Paulo é assim:
prossiga, busque mais. Deus tem mais para te dar. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, quanto mais você pede, mais Deus tem para te dar. Aleluia. A ideia que Paulo diz, amados irmãos, é a ideia do inconformismo. Paulo não está conformado. Olha, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo e você que está aqui, deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso lar não é aqui, a nossa casa não é aqui. Na presença de Deus, diz o hino, junto ao trono de Deus, há um lugar preparado para nós cristãos. Não queremos nos conformar, mas pedir a Deus que a cada dia o seu poder se aperfeiçoe na nossa vida. Há muitas pessoas acomodadas, há muitas pessoas que já estão desanimadas, há muitas pessoas que não encontraram mais forças para vir para a igreja, estão paradas. Mas, amados irmãos, a ideia de Paulo aqui, que ele diz assim: não que eu já tenha recebido, ou não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo, eu quero conquistar o alvo, eu quero conquistar aquilo que o Senhor Jesus me conquistou para essa conquista, então eu não posso parar. Paulo está convidando a mim e a você nessa noite, para que nós possamos aprender com os nossos erros, e potencializar os nossos acertos, e continuar firmes, e continuar perseverantes. Então ele demonstra uma certa insatisfação, porque ele não está conformado ainda. Ele acredita que tem mais, que Deus é uma fonte inesgotável. Então, meu irmão, por que eu e você paramos? A segunda lição. Dá uma olhada aí na parte B do verso de número 13. O verso 13 ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. A segunda lição que Paulo nos dá aqui, irmãos, é a lição da determinação. É a lição da determinação, é a lição do compromisso, de alguém que está determinado. Ele diz assim: eu faço uma coisa. Dá uma olhada aí, por favor, no texto do verso 13, na parte B. Mas eu faço uma coisa. Qual é a coisa? Eu não fico parado lambendo as minhas feridas. Eu não fico parado procurando culpados. Eu estou assim por causa do A, eu estou assim por causa do B, eu estou assim porque ninguém me ajudou. Paulo está dizendo assim: olha, eu não fico parado lambendo as feridas, nem olhando para o retrovisor da vida. Porque há muitas pessoas que ficam só olhando para o retrovisor da vida. No passado eu lia mais a Bíblia. Eu participava de vigílias. Isso. Não, Paulo diz assim: o alvo é a frente, o que passou, amém. Agora nós estamos seguindo para frente, para adiante. Parece o povo quando está na travessia ali do deserto rumo a Canaã, onde Deus quer levar eles para uma terra que mana leite e mel, e fala das frutas que eles iriam encontrar lá, olhando para o alto. Mas eles: não, eu gosto dos pepinos, eu gosto dos tomates. Queriam olhar para baixo. Mas a Bíblia aqui nos mostra, através de Paulo, nós nos esquecemos para as coisas que passou, amém. Agora o nosso olhar é para frente, é lá aonde está a coroa que nos aguarda. Nós precisamos, irmãos, projetar. Nós precisamos planejar. Nós precisamos, amados irmãos, colocar diante de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que me assiste. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Olha, jovem, olha, adolescente, criança, os irmãos que estão aqui conosco. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja nunca parou em toda a história, nem a perseguição romana, nem a perseguição dos comunistas. E não é agora esse isolamento que querem fazer conosco que vai nos fazer parar. Porque em Deus nós somos livres, e nós temos essa capacidade ainda de sonhar e de acreditar que há um Deus no céu que livra seu povo, que guarda seu povo, e nós esperamos o arrebatamento da igreja. Aleluia. Deus
ele diz que prossegue para o alvo. Ele diz que ele se esqueceu das coisas que para trás ficaram, na parte C do versículo. Ele diz, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, porque eu avanço adiante. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um filósofo que diz que quem não sabe para onde quer ir, nenhum caminho é favorável. Quem não sabe para onde quer ir, nenhum caminho é favorável. Por isso que eles querem acabar com o cristianismo, porque nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde iremos. Não há dúvida. Em nós há certeza e há convicção. Certa vez alguém caminhava na praia com uma camisa dizendo, com a seguinte frase em sua camisa: não me siga, porque eu também sou perdido. Não me siga, porque eu também estou perdido. Mas nós aqui estamos no caminho, porque um dia nós nos encontramos com Jesus e Ele disse, eu sou o caminho. E nós estamos nesse caminho, seguindo a Jesus Cristo. Nós sabemos para onde iremos. Nem tampouco nós estamos no existencialismo barato, do poeta que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Aqui nós estamos caminhando com Cristo para a glória, e nós sabemos para onde iremos. Nós temos um norte, nós não temos um plano B, nós temos um plano que é Jesus Cristo, que nos guarda e que direciona a nossa vida. Nem um outro existencialismo de outro poeta que dizia, ideologia, eu quero uma para viver. Não, nós confiamos em Cristo e nós projetamos nele. E diante disso, amados irmãos, eu te pergunto, qual o teu propósito? Qual o teu propósito? Você tem um propósito? E se você não tem nessa noite, eu quero te convidar, os irmãos que estão aqui comigo nessa noite, vamos colocar o nosso propósito diante de Deus. Sabe por quê? Porque o propósito é a chave. O propósito é a chave da realização. Um jovem que está namorando, que não tem propósito de casar, ele vai ficando. E fica com um, fica com o outro. Uma família que se une e que não tem um propósito, daqui a pouco essa família vai se desfazendo, vai se diluindo. Um universitário que entra na faculdade e não tem propósito, ele vai ali levando, empurrando com a barriga, e às vezes passa 10, 15 anos, não se forma. Qual o propósito, irmãos? Qual o seu propósito diante de Deus? Salomão diz, confia ao Senhor os teus planos, os teus projetos, porque eles serão estabelecidos. A outra lição, a quarta lição que eu queria tirar com você nessa noite, dá uma olhada no versículo 14, por gentileza, com a tua Bíblia aberta. Quando ele diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho um foco. Eu estou focado. Eu tenho um alvo. E quando você não tem um foco, meu irmão, você se distrai. Por isso que muitas vezes na igreja há pessoas que começam fervorosas. E daqui a pouco senta no meio da igreja, daqui a pouco senta na metade por meio, daqui a pouco ele senta na porta, daqui a pouco está lá, daqui a pouco sai. Porque não tem um alvo. Porque não tem uma meta. Deus se apresenta em sonho a José por 2 vezes. E agora a vida de José está sendo dirigida por esse sonho. E um belo dia ele está na casa de Potifar, sendo ali o líder da casa. E a mulher de Potifar tenta por diversas vezes seduzi-lo. E num dos dias que ela consegue encurralar o jovem José, José diz assim para ela, eu não posso. Por que você não pode? Ele diz, porque eu tenho um compromisso com Deus.
e tem um compromisso com o seu esposo. E eu não posso, porque eu sou guiado por esse alvo, eu não posso me distrair. Eu não posso me envolver com as distrações. Do mesmo jeito acontece com Daniel, quando ele chega no Império Babilônico, o maior império da época. E o rei da Babilônia oferece para ele as vantagens e as benesses do palácio. Bebidas, comidas, cultura. Mas o texto diz no verso 8 que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Por quê? Porque ele sabia para aquilo que o Senhor estava lhe preparando e lhe qualificando era maior do que ser um bajulador do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã, meu irmão. Nada é escrito para quem desiste. Nada é escrito para quem para no meio do caminho. Nada é escrito para quem volta, para quem para. Não há um diploma para quem não conclui. Por isso que Daniel, depois que ele encerra a revelação, o Senhor diz para ele: Daniel, tu vai até o fim, completa a tua caminhada, porque é lá no fim que há uma coroa de glória. Por isso, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem um alvo, se você tem uma meta, vocês que estão aqui comigo nessa noite, se vocês também têm um plano, um alvo que Deus colocou no seu coração, então não desista. Não se deixe abalar por essa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos tomando cuidado, distanciamento, álcool em gel, máscara. Estamos tomando todos os cuidados, seremos vacinados, tudo isso faremos. Mas nós precisamos entender que o nosso descanso não é aqui. Nós não podemos nos distrair com cultura inútil. Há tantas pessoas, amados irmãos, nessa pandemia agora, que não tem tempo de vir para a igreja, ou que tem medo de vir para a igreja, mas fica em casa muitas vezes consumindo cultura inútil, horas e horas. Mas não consegue passar alguns minutos lendo a palavra de Deus. Mas não consegue passar alguns minutos ouvindo cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Passa horas e horas consumindo cultura inútil, em discussões infundáveis na internet. Mas não consegue passar um minuto com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para ti, meu irmão. Tudo o diabo irá fazer para te distrair. Tudo ele irá fazer para desviar você do foco, desviar do alvo. Mas não aceite, não permita. Deixa eu dizer uma outra coisa para você nessa noite. Deus tem um propósito diferente na vida de pessoas diferentes. Deus tem propósito diferente na vida de pessoas diferentes. Deus tem um propósito na minha vida, na sua obra. Tem outro na vida da minha esposa. Cada um de nós, porque a Bíblia diz que nós somos corpo, membros do corpo de Cristo. E Paulo deixa isso claro, dá uma olhada aí no verso 15, por favor, quando ele diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se algum, ou em alguma coisa, vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, verso 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. É interessante que Paulo chama aqui a nossa atenção, que Deus chamou todos. E ele fala todos, já devemos despertar esse amadurecimento. Porque há pessoas que, apesar do tempo de fé, ainda é menino. Ainda não deixou as coisas de menino, ainda é infantil. E Paulo diz que uma das coisas que cerca aquele que tem um alvo, daquele que está seguindo para o alvo, é que ele amadurece. É que ele sabe o momento certo de
parar, ele sabe o momento certo de caminhar, ele sabe quando ele deve estar calado, ele sabe quando ele deve falar. Ele sabe discernir quando aquilo que ele está se envolvendo irá distraí-lo para que ele perca o alvo. Por quê? Porque ele é maduro. E é interessante, irmãos, que o hino 225 da harpa cristã, ele diz, depois que ele fala na batalha contra o mal, ser valente, ele descreve ali uma série de batalhas que enfrentamos e que devemos ser valentes, mas na última estrofe ele diz, e a ti, ele conhece a si mesmo. E outra coisa, ele é ele mesmo, ele não quer imitar ninguém. Ele usa os recursos que Deus lhe deu. E por último, para encerrar, você precisa de urgência nesse propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você que me assiste e para vocês que estão aqui. Nós precisamos parar com a chamada procrastinação. Palavra difícil, quase que eu falo em línguas. Procrastinação é justamente essa capacidade de adiar. A gente tem essa, amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. Não, depois da manhã eu faço. Não, eu não li a Bíblia hoje, mas amanhã eu leio. A gente vai sempre adiando. A gente precisa parar com isso. A gente precisa, nós que temos um propósito, precisamos parar com a inconstância. Senhor, me ajude a vencer a inconstância. Quantas pessoas começaram o ano e fizeram metas e propósitos, colocaram diante de Deus suas metas, seus propósitos, seus sonhos. Passou janeiro e fevereiro veio, já desistiu, já não. Não, amados irmãos, nesta noite, deixa eu dizer, olhando para este versículo 12, 13, 14, 15, 16, em que Paulo nos estimula, mesmo na prisão, a seguir firme no nosso alvo, na nossa meta. Que nessa noite você faça a seguinte oração: Senhor, me ajude a vencer a inconstância. Senhor, me ajude a perseverar no propósito, Senhor, no sonho, na visão que Tu me deu, do curso que eu estou fazendo. Me dá força, Senhor, para perseverar até o fim. Eu sei que vem o desânimo, vem muitas vezes as situações difíceis, mas que o Senhor nos ajude. E eu quero encerrar com algumas perguntas. Quando você vai começar a realizar aquilo que Deus quer que você realize, e você sabe disso? Quando? Quando você vai colocar em prática as ideias e os sonhos que Deus tem te dado para a obra dEle? Você está esperando o quê? O arrebatamento da igreja? Você dizer, eu ia fazer. Não, é agora, é agora. Quando você vai colocar em prática os sonhos e os planos e os projetos que Deus te deu? Até quando você vai continuar dando desculpas? E eu encerro com um pensamento do Bill Hybels, no livro Liderança Corajosa. Ele diz assim: quando é que você vai se fazer notar? Por qual vida você está esperando? Você pensa que vai reencarnar para finalmente fazer aquilo que Deus lhe doutou? Quando é que você vai começar a liderar corajosamente? Liderar não só departamentos, mas liderar a sua vida para um propósito. Você ou fica de lado e vendo outra pessoa tomar atitude no seu lugar? Você precisa pedir a Deus para administrar o seu tempo. Então, amados irmãos, tenha uma vida com propósito. Comece com Deus e peça a Ele que lhe capacite para continuar com Ele. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a mão de Deus possa nessa noite estar estendida sobre a sua vida. E que você possa colocar em prática os planos e os sonhos que Deus tem te dado. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. A irmã Jéssica vai louvar. Em seguida eu retornarei orando, encerrando. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Abra o seu coração
Deixa Deus falar contigo. Ele diz que terminou, ele diz que acabou, o inimigo está vencido. Põe agora a sua fé em Jesus de Nazaré e esqueça a sua luta. Vê se agora me escuta, o teu Deus está aqui. Passe pela luta cantando ao Senhor, passe pela prova exaltando com amor. Passe na fornalha que Ele vai instalar, Ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. Põe agora a sua fé em Jesus de Nazaré e esqueça a sua luta. Vê se agora me escuta, o teu Deus está aqui. Passe pela luta cantando ao Senhor, passe pela prova exaltando com amor. Passe na fornalha que Ele vai instalar, Ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. Só Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Nós iremos encerrar nesse momento o nosso culto, mas antes, só avisar os irmãos, para os dizimistas e os ofertantes, nós temos os cultos presenciais, né? Então nas terças e nas quintas. Sei que os irmãos que são dizimistas e ofertantes gostam de participar, porque entende que é um ato de fé, um ato voluntário, e entende também que a igreja tem as suas obrigações e precisamos honrá-la. Então, aos irmãos que desejarem, podem estar passando aqui na hora do culto e deixar com o tesoureiro, ou então avisar para que nós possamos passar em suas residências, tá certo? E aos irmãos que estão aqui, já participam voluntariamente, então que Deus possa abençoar. Então, nós iremos agora encerrar orando. Convido aos irmãos que estão aqui para estar de pé. Nós iremos nessa oração apresentar aos irmãos que têm colocado seus projetos, seus propósitos diante de Deus. E também nessa ocasião iremos orar pela vida de todos os ofertantes e dizimistas da casa de Deus. Lembrando os irmãos que quinta-feira teremos o nosso culto com a presença de 10%, mais a transmissão. No sábado haverá o culto com as senhoras, somente online, somente na transmissão. E no domingo também somente online pela transmissão. O horário do culto mesmo, de 18 horas, a partir de 18h30. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado a Deus por esse culto, por esse momento de louvor, de adoração. Muito obrigado a Deus pela vida dos teus filhos, ó Deus, que estiveram conosco nessa noite. Estamos, ó Pai amado, no momento de restrição, mas que Tu possas, Senhor amado, dar graça para que nessa divisão todos possamos participar desses cultos de louvor e adoração presencial. Que Tu possa abençoar os Teus filhos que estão nesse momento em suas casas, em suas residências. Entra com poder, entra com graça em cada uma dessas casas. Te peço agora, Deus amado, que abençoe o dizimista fiel, o ofertante, e que Tu derrame, ó Deus, a Tua bênção sobre as suas vidas. Nós sabemos que é um ato de fé, é um ato, ó Deus, de confiança, em que nós depositamos, ó Deus, na Tua casa, e que esse recurso seja usado de forma digna, de forma honrosa, nas obrigações, ó Deus
Deus amado, e nas atividades que a tua igreja precisa honrar enquanto aqui estivermos. Por isso, Deus amado, aqueles que fazem voluntariamente, entendendo o significado, que tu possa dar a tua bênção, que tu possa dar saúde, e que tu possa prosperar em seus negócios. Deus, agora, essa mensagem que foi pregada nessa noite, ó Deus amado, que assim como o Pai, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta, não perdeu a capacidade de sonhar, não perdeu a esperança e continuou, ó Deus, firme no propósito, que nesta noite, cada um de nós também possamos ficar, Senhor amado, nesse propósito, entendendo, ó Deus, que nós não iremos parar, porque aqui não é o nosso lugar de descanso, Deus, o nosso descanso é na tua presença. Por isso, Deus, nos dê graça para discernir, Senhor amado, todas as distrações que o inimigo coloca na nossa vida, e que possamos nos manter firmes, ó Deus, na tua presença, em nome de Jesus. A graça que há em Cristo Jesus, o grande, infinito amor de nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repousam sobre o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Antes eu quero só agradecer ao presbítero Nonato, que nos ajudou aqui na direção do culto, o David e o Moisés aqui na banda, a Jéssica e a Rebeca na transmissão, e os irmãos que vieram, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Amém. Glória a Deus.